Quero dar aqui o meu boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube. Você, para nós, é muito importante, porque é para você que a gente prepara esta mensagem, prepara todo o conteúdo das meditações da nossa igreja. E você é bem-vindo, você é bem-vinda às nossas transmissões. Hoje é um dia muito especial porque neste domingo não temos a reunião presencial em nosso espaço, mas temos a transmissão da mensagem para os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, até mesmo aqueles que fazem parte da nossa comunidade. Por que fizemos isso? Porque nós tivemos hoje uma visita a uma pessoa muito querida da nossa igreja que está enferma. E então nós deslocamos todo o trabalho da nossa igreja para a casa da nossa irmã na parte da tarde deste dia. E aí deixamos esse horário da noite para que a gente pudesse assistir à mensagem de nossa casa no horário que fosse conveniente para todos e todas. Se você está assistindo neste horário, é importante para nós que você também faça parte da nossa história, que nos acompanhe, que ore conosco, que medite a palavra de Deus conosco. Nós estamos numa série de mensagens que tem falado muito ao coração da nossa igreja, que é sobre as atitudes que o Novo Testamento apresenta que seriam demonstrativos do amor que nós temos uns para com os outros. Já falamos sobre a comunhão como uma expressão de amor. Só dá para amar a gente estando junto. Também falamos sobre a expressão uns aos outros, que é uma palavra no Novo Testamento, e essa palavra tem a ver com essa retribuição, com essa reciprocidade, com a mutualidade nas nossas relações como irmãos e irmãs. Não é que a gente só vai fazer se o outro fizer. A gente ama as pessoas porque Deus nos amou primeiro. Esta é a lição do Novo Testamento, da palavra de Deus, a mensagem de Cristo para nós, o amor uns para com os outros. E hoje vamos pensar numa outra expressão, numa outra maneira de demonstrar este amor, o fato de que é essa atitude que nos aproxima uns dos outros. Durante esta série de mensagens, estamos entendendo que só dá para amar estando junto. Não dá para amar por correspondência. Não dá para amar virtualmente. Só dá para amar olho no olho, estando junto, caminhando junto, vivendo em comunhão uns com os outros. E vamos então passar para a nossa mensagem de hoje, que é a mensagem que diz respeito sobre uma outra atitude que para nós também será muito importante. Como nós estamos gravando a mensagem à distância, aí, sem a gente estar no nosso espaço de adoração, eu vou colocar aqui como se fosse uma meditação do estudo bíblico à distância. Acho que vai ser importante a gente acompanhar as anotações que fizemos desta mensagem. Então, segue aí a apresentação para todos nós. O amor nos aproxima é o nome da série de mensagens. E estamos descobrindo as expressões de amor que o Novo Testamento nos apresenta. Dentre essas expressões de amor, nós vamos encontrar uma que é muito importante para nós, que o Novo Testamento fala muito para todos nós, que é o exercício da compaixão. Jesus demonstrou compaixão. Há várias passagens no Novo Testamento, nos evangelhos, que fala desse sentimento de Jesus ao demonstrar compaixão pelas pessoas, principalmente pelas pessoas enfermas, pelas pessoas sofridas, pelas pessoas vitimadas da sociedade, esquecidas e até mesmo vivendo de forma indiferente no mundo em que vivemos. Para a gente pensar sobre isso, eu separei um destes muitos versículos
da palavra de Deus que fala do sentimento de Jesus. Mateus capítulo 14, verso 14, que diz assim: Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Por que Jesus teve compaixão? Porque era muita gente. Sim, era muita gente. Aquilo chamava a atenção de qualquer pessoa e eram pessoas sofridas. Essa sim é a razão da compaixão de Jesus. Porque quem estava ali com Jesus não eram curiosos, não eram pessoas que queriam fama, não eram influenciadores, eram pessoas sofridas, pessoas que traziam os seus entes queridos que estavam enfermos, seus problemas, suas angústias. E ali então Jesus, movido dessa compaixão, agiu em favor deles, curou os seus doentes. Diz o versículo que é uma narrativa tão breve, né? Tão curta, mas que carrega tantas ideias, tantas impressões, tantos significados. Para a gente começar essa meditação que eu preparei para esta noite, pense no seguinte: o amor exerce sobre nós uma força interior que nos leva a acolher o outro com sua dor, no sentido de buscar aliviá-la. Essa é a ideia da compaixão. A compaixão não é o mesmo que ter pena. Aliás, esses dias eu estava lembrando uma pessoa que disse: Olha aqui, quem tem pena é galinha e quem tem dó é partitura. Nós podemos ter pena, claro, é uma brincadeira de mau gosto que alguém falou, achou que era engraçado, mas na verdade nós precisamos ser movidos por algum sentimento pela dor do outro. Não podemos ficar indiferentes com a dor do outro. O contrário disso é a indiferença. E esse sim é o problema. Mas ter compaixão não é o mesmo que ter piedade. Não é o mesmo que ser caridoso. Não é o mesmo que ser altruísta. Não é o mesmo que ter empatia. Não é o mesmo que ter misericórdia. Embora esses sejam atitudes muito importantes que devem fazer parte do nosso sentimento, das nossas relações como cristãos no mundo. São expressões ligadas à maneira como tratamos o sofrimento do outro. Mas, além destas expressões, precisamos acrescentar a compaixão, que é um sentimento muito mais amplo e que acaba abarcando todas essas outras atitudes. Quais são as atitudes que podemos ter em relação ao sofrimento do outro, em relação à dor do outro? Vamos fazer uma listinha aqui? A primeira delas é a piedade. Piedade, meu irmão, minha irmã, é sentir-se triste com a tristeza do outro. E é possível a gente entender isso, que quando o outro está triste, eu preciso estar triste também. Temos também a caridade, que é demonstrar amor, cuidado, fazer alguma coisa em favor do outro, dar uma esmola, dar uma ajuda, dar um alimento. Essa obra de caridade é muito importante também. O altruísmo, que é uma atitude de tratar o outro como se fosse alguém igual a nós. Esse sentimento de alteridade, que é reconhecer o outro como uma pessoa digna dos seus direitos, que devem ter as mesmas oportunidades que nós temos. Temos também a empatia, que é olhar com o mesmo olhar do outro. E esse sentimento de empatia é algo que faz falta na nossa vida, porque para a gente entender o problema do outro, nós precisamos nos deslocar para o lugar de observação, o lugar de visão do outro. E temos a misericórdia,
que é misericórdia? Misericórdia é sentir a miséria humana com o coração. Misere cordis, é assim que está lá no latim, que é a miséria do coração, ver com o coração a dor do outro, ver com emoção, ver com sentimento. São atitudes muito importantes, são atitudes nobres que devem fazer parte do nosso relacionamento cristão. Mas, gente, o que é a caridade? A caridade é isso tudo que está aí nessa lista e é muito mais. Compaixão é sofrer junto com o outro. Compaixão é sofrer junto com o outro. Anote essa informação. O que é ter compaixão? É você sentir aquilo que o outro sente de tal maneira que você seja levado a fazer alguma coisa. É mais do que um sentimento, é mais do que uma ação, embora sejam fatores muito importantes. A compaixão é um modo de vida, uma atitude que tem a ver com a nossa condição. Trata-se de uma força interior ou mesmo uma virtude pessoal que nos direciona a agir de maneira a amenizar, diminuir, atenuar o sofrimento do outro que está próximo da gente. A palavra compaixão, de acordo com a língua portuguesa, vem da ideia latina, da expressão latina compassiones. Compassiones quer dizer sentir ou sofrer junto com o outro. É uma tradução na língua portuguesa, a compassiones do latim é uma tradução da expressão empatos. Patos em grego quer dizer paixão, sofrimento, sentimento. É essa coisa que nos afeta, são as afecções da alma. Então, a ideia que a compassiones trazia lá no latim e que a nossa língua portuguesa reserva para nós é agir com paixão, com sentimento, com afeto. Olha, gente, isso aí está dando uma coisa boa para a gente pensar, não é? Há um texto de William Shakespeare, no texto dele sobre o Rei Lear, que ele diz assim: quem sofre sozinho sofre muito mais em seu espírito. Deixa para trás a liberdade e a alegria, mas o espírito, com muito sofrimento, pode superar-se. Quando a dor tem amigos, quando a dor tem amigos e suportam a sua companhia, quão leve e suportável a minha dor parece agora. Bacana, poético, lindo isso, saber que na hora da dor nós temos amigos para estar ao nosso lado, pessoas que nos acompanham, pessoas que nos ouvem, pessoas que entendem a nossa dor e nos apoiam na nossa luta para superar a dor. Entretanto, meus irmãos, a palavra que está lá nos evangelhos, essa que nós encontramos no texto que lemos de Mateus, não é a palavra compassiones ou empatos, não é. É a palavra esplanquinizomai. Desculpa aí falar grego para você, mas é isso mesmo, é uma palavra diferente. É uma palavra que sai da normalidade e que vai ser trazida para dentro do pensamento cristão através da narrativa dos evangelhos. Esse verbo só existe nos evangelhos. Só os evangelhos conjugam esse verbo dessa maneira. E essa palavra vem de um radical, de um substantivo que era da tradição grega, do grego clássico, da cultura grega, que queria dizer entranhas, esplâncna, que era exatamente esses órgãos internos do abdômen. O coração, também, não é? O fígado, os intestinos, o pâncreas, que eram considerados órgãos vitais.
eles eram tratados como órgãos vitais, as partes internas do corpo humano. Até mesmo os pulmões eram considerados partes vitais, como ainda é considerado essenciais para a nossa vida saudável. Então, ter compaixão, segundo essa palavra, esse verbo, é sentir com as entranhas, sentir por dentro, sentir com todos os seus órgãos internos. O cristianismo, ele se apropria dessa ideia e amplia esse sentido numa afirmação de que ter compaixão equivale a contrair o coração, a contrair o coração. É como se você tivesse uma convulsão interna por causa da dor do outro. Isso é ter compaixão. Essa era a marca do sentimento de Jesus. Era isso que Jesus sentia quando via as pessoas da sua época sofrendo pela dor, sofrendo pela pobreza, sofrendo pela injustiça, sofrendo por causa da violência. Todos e todas que sofriam, causava em Jesus essa convulsão interior. Esse constrangimento, essa contração do coração em relação à dor. Existe uma outra palavra que também o Novo Testamento utiliza, que não cabe aqui para nós, mas ela é uma tradução de uma palavra hebraica, que também equivale a essa ideia de uma emoção ou de uma comoção interior, mas ela está ligada à maneira como os gregos traduziram o hebraico para a versão da antiga Septuaginta, aquela versão feita pelos gregos na obra do Velho Testamento. Romanos capítulo 9, verso 15, repete essa ideia, quando diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aí já estamos falando do sentimento divino, que é essa coisa de nascer de dentro. Então, meus amados irmãos e irmãs, ter compaixão é desenvolver pelo outro o mesmo sentimento de Cristo, que Cristo teve pela dor de cada um de nós. Imagina, você que está sofrendo, você que tem uma dor, você que tem uma angústia, você que passa por uma tristeza tão grande, imagine aí você o que Deus está sentindo por você agora. É algo que move as entranhas de Deus, algo que mexe com o coração de Deus, que faz com que ele se convulsione por dentro, com o desejo de poder socorrê-lo. Deus está movendo-se por dentro por causa da nossa dor. É isso que a ideia de compaixão traz. Essa é uma característica divina que Jesus demonstrou e colocou em prática em seu ministério. É próprio de Jesus fazer isso. O Senhor encarnou na sua atitude aquilo que os salmos dizem a respeito do sentimento de Deus por nós seres humanos. O Senhor é compassivo e misericordioso, diz os Salmos 103, verso 8. Muito paciente e cheio de amor. Erra quem acha que nós temos um Deus vingador. Erra quem acha que nós temos um Deus punitivo. Deus é amor, Deus é paciente, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Mesmo que você tropece, mesmo que você caia, mesmo que você faça algo que você sabe que desagrada o coração de Deus, a ira dele dura só um instante, porque o que prevalece é a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua paciência e o seu amor
para com todos e todas. Acredite nisso, tome isso como base da sua fé e viva de acordo com essa virtude que o Senhor nos abençoa, com esse privilégio que o Senhor nos dá de recebermos do seu cuidado amoroso. Os evangelhos apresentam algumas pessoas que colocaram em prática esse sentimento de misericórdia, de compaixão, pessoas que viveram a compaixão de maneira autêntica, de acordo com a narrativa dos evangelhos. Há 3 personagens que são muito importantes para nós entendermos como que a compaixão pode ser colocada em prática. O primeiro exemplo é o próprio Jesus, que ele cura, inclusive, pessoas em situações completamente adversas. Cura no sábado, cura em dias impróprios, cura em locais impróprios. Quando Jesus curou o leproso na sinagoga, era um sábado. E diz o livro de Marcos, capítulo 1, versos 40 e 41. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Exemplo de compaixão, de sentir a dor do outro, de ser movido para fazer algo para aliviar o sofrimento do outro. O segundo exemplo é o bom samaritano. O bom samaritano é aquele personagem que passou eventualmente ao lado de alguém que tinha sido vítima de violência. E ele passou depois que 2 religiosos passaram, 2 pessoas consagradas. Um era levita, o outro era sacerdote. Imagine, o líder de louvor da igreja e o pastor passaram pela vítima da violência e passaram de largo, foram indiferentes. Mas o bom samaritano, aquele que nem judeu era, aquele que não tinha nada a ver com as leis da religião judaica, aquele sim, moveu-se de compaixão. Lucas 10:33 diz: então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. E ele fez o serviço completo, cuidou das feridas, levou para um lugar seguro, colocou ele numa hospedagem, pagou a estadia até que ele ficasse bom. É isso que é ter compaixão, gente. Compaixão é mover-se pela dor do outro. O outro personagem que lembra essa atitude de compaixão é o pai do filho pródigo, que está na parábola de Jesus, a parábola do filho pródigo, muito conhecida, um dos textos mais conhecidos do cristianismo. Quando o filho toma a decisão de voltar, o pai demonstra sua compaixão ao acolher o filho perdido. E esse pai nada mais é do que a representação, o arquétipo, o símbolo do amor do nosso Pai grandioso, o Pai celestial, o Pai do céu, que cuida da gente nas nossas angústias e nos acolhe do jeito que a gente vem. A seguir, diz o texto de Lucas 15:20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Amém? Olha, gente, que figura, né? Que representação, que ideia maravilhosa. Sabe como é que eu faço essa ideia? Uma estrada empoeirada, está vindo uma pessoa ao longe andando com seus trapos, maltrapilho, e arrastando aquilo, levantando poeira, e o pai assim está na porta, olhando, tentando ver quem é que vinha ao longe, e ele, à distância, imagino que o pai já tivesse um pouquinho idoso, se tivesse as dificuldades visuais que eu tenho, não identificaria nem mesmo a silhueta, mas o amor do pai,
aquele pai amoroso, supera as suas dificuldades visuais, supera as circunstâncias difíceis e reconhece o seu filho e o acolhe com amor, com carinho, abraça, beija, diz: você é bem-vindo de volta, você é o meu filho, você está no lugar que é seu. Olha, meus queridos, minhas queridas, queria que você sentisse isso. Você que está perdido, desamparado, você que está desorientado, saber que Deus o ampara, que Deus o acolhe, que Deus o quer como você está. Então, a prática da compaixão tornou-se uma exigência para o cristianismo, uma exigência das primeiras comunidades cristãs. Paulo, aos Colossenses, ele diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. E aí vem então as outras atitudes: bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam revestidos de profunda compaixão. A pergunta, então, nesta hora, é: o que a gente pode fazer para demonstrar compaixão? O que a gente pode fazer para exercitar a compaixão nos nossos dias atuais? Como podemos colocar em prática a compaixão em nossa vida diária? Eu queria fazer um exercício gramatical aqui com você. Nós vamos pegar, então, uma expressão verbal, que é a expressão do verbo compadecer, e vamos tentar conjugar em diversos modos. Ser compassivo, por exemplo. Compadecer-se, outro exemplo. Comover-se, também é outro exemplo. Vamos tentar fazer isso? Em primeiro lugar, então, para a gente colocar em prática a compaixão em nossa vida, é preciso que a gente seja compassivo com todos e todas. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ser excluído da compaixão. Ah, eu vou ter compaixão de pessoas assim, assim, assim. Eles primeiro têm que se tornar como eu gosto, para que depois eu tenha compaixão. Compaixão não é isso, meu irmão, minha irmã. Tem que ter compaixão da pessoa como ela é e de todos e todas. Ninguém pode ficar de fora do exercício da compaixão. Ser compassivo deve ser a nossa identidade diante de todos e todas, sem exceção. Diz a palavra de Deus: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quem ficou de fora? Ninguém. O Senhor perdoou a todos. E se ele fez isso com todos nós, devemos fazer uns com os outros também. Em segundo lugar, é preciso da gente se compadecer ou compadecer-se daqueles que são mais vulneráveis. É claro que a gente precisa ter compaixão de todo mundo, mas os mais vulneráveis devem ser a nossa prioridade. A compaixão faz mais sentido quando direcionamos às vítimas, aquelas pessoas que mais sofrem. E a gente vê que num quadro de pobreza, num quadro de desigualdade social, num quadro de ameaça climática, quem mais sofre são os mais vulneráveis, são que estão na parte de baixo da pirâmide, são aqueles que mais sofrem e aqueles que devem ser alvos da nossa compaixão. Compadecer-se com os mais vulneráveis é o mesmo que não ser indiferente com as vítimas da exploração, com as vítimas da violência, com as vítimas da opressão e com as vítimas da exclusão, como foi o caso do bom samaritano. Ele teve compaixão da vítima, não importa quem fosse. Diz o texto da palavra de Deus: se alguém tiver recursos materiais
e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se você é capaz de ajudar alguém, se você tem recursos materiais, pessoais, emocionais para ajudar alguém, o que impede você de fazer algo pelo próximo? Se você não o faz, é sinal de que o amor de Deus não alcançou o seu coração. E em terceiro lugar, precisamos nos comover, mover por dentro, ou como diz o verbo lá do Evangelho, mover as entranhas, compungir o coração, comovendo-se com aquilo que move o coração do outro. Ter compaixão é deslocar-se para dentro dos sentimentos, do pathos, do passiones do próximo. O que é que faz o outro ser alegre? O que é que faz o outro ser triste? O que é que faz o outro ter motivação? O que é que faz o outro ficar deprimido? Isso deve mover o coração da gente. Somos chamados a tomar parte da dor e da alegria de todos os que estão à nossa volta. Diz a Paulo aos Romanos: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É assim que a gente vai ganhar o mundo para Cristo, sentindo a dor do outro como Jesus sentiu, sentindo a alegria do outro como Jesus sentiu. Para a gente concluir essa palavra, eu preciso acrescentar uma informação a essas ideias a respeito das atitudes de compaixão que precisamos observar. A compaixão, meus irmãos e minhas irmãs, faz uma coisa muito importante conosco, com a gente que exerce compaixão. Ela nos torna mais parecidos com Jesus. Ter compaixão é fazer a imitação de Cristo de maneira completa e sermos identificados com aquele a quem seguimos, com aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Essa era a marca da igreja de Jesus. Era aquilo que Paulo gostaria de ver na igreja de Corinto, por exemplo. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É assim que é a vida de comunhão. É assim que a gente trata uns aos outros. É isso que falta para a gente poder viver uma vida de amor que nos aproxima uns dos outros. Ter compaixão. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê força e coragem para colocar em prática estas ideias que aqui foram colocadas para a nossa reflexão, para o nosso crescimento pessoal. Quero orar com você. Quero colocar diante de Deus sua vida e a minha também, a vida da nossa igreja, para que a gente possa aprofundar a nossa experiência de exercer compaixão uns pelos outros. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por esta palavra e nos ajuda, ó Deus, a exercitarmos a compaixão uns com os outros, que possamos ser identificados com a atitude do teu filho Jesus, que não poupou nenhum esforço em exercer a sua própria compaixão por gente como a gente. No nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, meu querido, minha querida. Quero estender a você um convite para estar conosco em nosso espaço no próximo domingo. É para nós muito importante. Se você tiver interesse em nos conhecer, em estar conosco, coloque aí nos comentários uma informação e a gente vai responder a você, dar os indicativos de como você faz para estar conosco, para combinar com a gente uma visita. Amém? Um bom restinho de domingo para você, um bom tempo de cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus o abençoe. Deus a abençoe.